Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o professor João Gabriel. Neste vídeo a gente vai resolver um exercício sobre capital circulante líquido, necessidade de capital de giro e saldo em tesouraria. Antes da gente iniciar a resolução do vídeo, deixa eu só fazer dois pedidos para você. Primeiro, se você tem interesse em contabilidade, nesse tipo de assunto aqui, ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho da notificação, que além de você aproveitar tudo que tem por aqui, você ainda vai ser sempre avisado quando sair conteúdo novo. Segundo pedido é, se você gostar desse exercício, da resolução dele, gostar aqui do vídeo, dá essa moral pra gente, dá uma curtida aqui, tá? Dá um joinha, que ajuda um montão o trabalho da gente aqui, tá bom? Então é isso, pessoal, pedidos feitos. Vamos lá para o exercício. A gente tem aqui um balanço patrimonial da empresa KP, né, para os anos X9, X8 e X7, balanço patrimonial, e aí com base no balanço patrimonial da empresa, pede-se cálculo do capital circulante líquido para X7, X8 e X9, cálculo da necessidade de capital de giro para X7, X8 e X9, cálculo do saldo de tesouraria para X7, X8 e X9 e a situação do capital de giro da empresa conforme a análise de Marques e Braga. Então, eu já coloquei aqui os espaços para a gente calcular, né? Começando pelo cálculo do capital circulante líquido. Capital circulante líquido, pessoal, é a diferença entre ativo circulante e passivo circulante. Então, a gente vai ter primeiro aqui para X7, né? A gente vai ter o ativo circulante de X7 menos o passivo circulante de X7. Então, a gente tem um CCL em X7 de R$20 mil positivo. E para X8, ativo circulante de X8 menos passivo circulante de X8. Então, temos menos R$1.000. E para X9, a gente vai ter ativo circulante de X9 menos passivo circulante de X9. A gente vai ter um capital circulante líquido negativo em R$17.500, tá? Para a necessidade de capital de giro, o que é que muda? É que aqui a gente vai calcular ativos operacionais, circulantes operacionais, e passivos circulantes operacionais, para X7, X8 e X9. Então, o que é que a gente vai ter? Primeiro, dos ativos circulantes operacionais. A gente tem o que de ativo circulante? Caixa, aplicações financeiras, clientes e estoque. Caixa e aplicações financeiras são ativos financeiros. Então, o que a gente tem aqui de ativos operacionais é que são clientes e estoques. Então, para X7, a gente vai somar 15 mil de clientes mais 25 mil de estoques. Então, ativos operacionais menos os passivos operacionais, que são, a gente tem total de passivos aqui, contas a pagar, fornecedores, empréstimos e financiamentos. Empréstimos e financiamentos, como o próprio nome já diz, é um passivo financeiro. Contas a pagar e fornecedores são passivos operacionais. Então, a gente vai fazer 9 mil do contas a pagar mais 63 mil de fornecedores. Então, a gente tem agora o total do ativo circulante menos o total do passivo circulante operacionais, tá? Então, a gente tem menos R$32 mil na necessidade de capital de giro. Para X8, a gente vai repetir as mesmas contas, né? Só que para o ano de X8. Clientes de X8 mais estoques de X8 menos contas a pagar de X8 menos contas a pagar de X8 somado com fornecedores de X8. Então, a gente tem menos R$44 mil. Para X9, a gente vai ter o seguinte, clientes de X9 mais estoques de X9, tudo isso menos o somatório dos passivos operacionais, que são contas a pagar mais fornecedores. Então, a gente tem aqui a necessidade de capital de giro de menos R$447.500. Então, a gente achou o capital circulante líquido e a necessidade de capital de giro. E o saldo em tesouraria, o ST, como é que a gente calcula? Ativo circulante financeiro menos passivo circulante financeiro. Então, ele é o oposto da necessidade de capital de giro.
tá? Então, nesse exemplo aqui, para X7, como é que a gente vai fazer? Ativo circulante financeiro, quais a gente tem? Caixa, equivalente de caixa e aplicações financeiras. Então, eu vou somar para X7, caixa, equivalente de caixa com aplicações financeiras e subtrair dos passivos circulantes financeiros, que a gente só tem empréstimo e financiamento. Então, a gente tem saldo de tesouraria em X7 de R$52.000 positivo. Em X8, a gente vai novamente somar caixa e equivalente de caixa com aplicações financeiras e subtrair do empréstimo e financiamento de X8. A gente chega em 43.000 positivo de saldo em tesouraria. E para X9, a gente vai somar caixa e equivalente de caixa de X9 com aplicações financeiras e subtrair dos empréstimos e financiamentos, que são os passivos financeiros. A gente chega em R$30.000 positivo, tá? Então, essa é a forma de calcular capital circulante líquido, necessidade de capital de giro e saldo em tesouraria. Agora vamos para a letra D, para ver qual é a situação do capital de giro da empresa pela análise de Marx e Braga, que tem como base essa tabelinha aqui, ó. Eles dividiram em 6 situações, a depender da situação do valor ter dado positivo ou negativo, a situação da empresa pode ser excelente, sólida, insatisfatória, péssima, muito ruim ou de alto risco. Se você não é tão familiarizado com esse tipo de análise, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar a aula sobre administração de capital de giro, onde a gente explica exatamente em detalhes por que cada situação dessa é excelente, sólida, insatisfatória, péssima, muito ruim ou de alto risco. A gente faz uma explicação sobre cada situação dessa, tá? Então, se você não é tão familiarizado assim com esses termos, com essa análise aqui do Marx e do Braga, clica aqui no vídeo que vai ficar na descrição, tá? Que aí você consegue entender melhor como é que a gente analisa isso daqui. Mas, de toda forma, isso aqui é uma análise pronta, tá? E aí a gente vai classificar conforme o que a gente encontrou. Então, para X7, o que é que a gente tem? CCL positivo, NCG negativo e saldo em tesouraria positivo. Então, a gente tem positivo, negativo, positivo. Então, para X7, para o ano de X7, a gente tem aqui uma situação positiva para a empresa, tá? Então, é a melhor situação possível, porque ela é sólida, ou ela é excelente, perdão. É a melhor situação possível. Capital circulante líquido positivo, necessidade de capital de giro negativo, ou seja, não há necessidade de capital de giro, e o saldo em tesouraria positivo. Então, no ano de X7, a empresa está ótima. X8 e X9, as situações são semelhantes. Tanto para X8 quanto para X9, capital circulante negativo, necessidade de capital de giro continua negativa, e o saldo em tesouraria continua positivo. Então, no ano de 2000X8 e 2000X9, a classificação será a mesma, porque a gente tem CCL negativo, NCG negativo e saldo em tesouraria positivo. Negativo, negativo, positivo. A gente encontra em X8 e X9 na situação 6. Tá? Então, para os anos de X8 e X9, a situação é a 6, é a de alto risco. Não chega a ser uma situação tão ruim, né? Não é péssima nem muito ruim, mas existe um alto risco aqui para a empresa, porque o capital circulante líquido dela está negativo, ou seja, os ativos de curto prazo dela não conseguem cobrir as obrigações de curto prazo. Então, é uma situação de alto risco, tá? Então, a gente tem que, para o ano de X7, a empresa está excelente, porém, em X8 e em X9, ela passou a apresentar um quadro de alto risco quanto ao seu capital de giro, tá bom? Então é isso, pessoal. Essa foi a resolução do exercício. Espero aí que vocês tenham gostado. Se gostou, reforço, dá aqui sua curtida, deixa seu joinha, deixa seu like aqui, tá? Se ficou alguma dúvida, tem algum comentário, alguma sugestão, deixa aqui nos comentários que a gente troca essa ideia, que a gente responde essa dúvida, tá? No mais, meu muito obrigado. E se ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa lá o sininho da notificação, que você aproveita tudo que tem por aqui e ainda dá uma moral pra gente, tá certo? Forte abraço e até o próximo vídeo.